Bem-vindos a Investigações Especiais. Hoje apresentaremos As Múmias de Nazca, com Jaime Maussan. O Peru foi berço de algumas das civilizações mais antigas do planeta. A maioria delas enterrava seus reis e nobres com tesouros e objetos de valor para que isso os acompanhasse na próxima vida. Sendo assim, o Peru se tornou uma grande huaca, um cemitério de civilizações milenares que atrai mais de 25 mil saqueadores de tumbas, conhecidos como huaqueiros. Um destes saqueadores encontrou uma tumba próxima a Nazca que o deixou aterrorizado. O huaqueiro, com mais de 20 anos de experiência e conhecido como Mário, abandonou o local e demorou meses para voltar. Algum tempo depois, através de um mediador, Mário entrou em contato com o Instituto Incari em Cusco, comandado pelo franco-peruano Thierry Yamin. A descoberta foi feita por um caçador de tesouros, o que é um crime no Peru. Quando ele falou com a gente, ele pediu para que fizéssemos uma análise. E o que a gente fez foi espalhar essa descoberta e também evitamos que as peças desaparecessem. É uma honra para qualquer ser humano e foi uma oportunidade de poder espalhar mais informações. Uma equipe composta por cientistas e jornalistas de 4 países diferentes foi até o Peru para tentar determinar a autenticidade da descoberta dos corpos mumificados, cujas características, segundo diziam, não eram as mesmas dos seres humanos. Saímos da cidade do México e fomos até Lima. De Boulder, Colorado, nos Estados Unidos, veio uma equipe de televisão comandada pelo experiente produtor Jay Weidner, que conduziu toda a equipe da rede de televisão Gaia, que participaria com o Grupo do México na investigação. Também nos acompanhou o jornalista peruano Joyce Mantilla, que iria relatar os resultados da expedição ao público de seu país. Segundo informações, já havia sido feita uma análise preliminar em corpos de 2 tamanhos diferentes. Estes seres haviam sido encontrados mumificados. Por conta disso, havia uma grande chance deles terem sido convivido com seres humanos na antiguidade. Ou poderiam ser apenas uma elaborada fraude, cujo propósito seria enganar a todos. Todos nós fomos para Cusco, uma cidade antiga, enigmática e construída sobre os antigos restos da cidade inca conhecida como Cusco. Uma cidade que, por sua vez, foi construída sobre antigos restos que, segundo os próprios incas, já existiam quando eles chegaram cerca de 400 anos antes de Cristo. As grandes pedras do local, algumas chegando a pesar mais de 100 toneladas, foram unidas umas às outras com uma técnica extraordinária, desconhecida até hoje. Esta pedra é conhecida como a Pedra dos 12 Ângulos porque, somadas, são 12 faces distintas. É um exemplo da tecnologia extraordinária que era utilizada no local pelos habitantes de Cusco. É um exemplo extraordinário de uma tecnologia que desconhecemos. Lá nos encontramos com Thierry Yamin, o diretor da organização não governamental Incari, que criou todo o protocolo científico acerca da descoberta extraordinária feita no deserto de Nazca. Em outubro de 2016, alguém veio até a porta do Instituto Incari com uma história incrível e com objetos ainda mais incríveis. Nós começamos a estudá-los na hora e também a investigar para saber um pouco mais sobre essa história. Primeiro, será que se tratava de uma fraude? E não. Não, até agora nós não encontramos nenhuma falha. Pierre Yamin nos falou de Mário,
o pseudônimo de um huaqueiro, uma pessoa que se dedica a encontrar tesouros pré-hispânicos que são abundantes no Peru. O Mário é uma pessoa que se dedica ao tráfico de objetos pré-colombianos. Foi ele quem encontrou o sítio. E agora, esse homem mudou. Ele entende a importância do assunto e também apoia o Instituto Incari para que essa história, que parece ter saído de um filme, seja finalmente conhecida para todos nós. Na carta que Thierry Yamin enviou ao Dr. Jorge Nieto Montesinos, diretor do Ministério da Cultura do Peru, ele deixa clara a importância e a magnitude dessa descoberta e também solicita a sua opinião e participação. Até o momento, Thierry Yamin ainda não obteve uma resposta. Nós avisamos, no começo do mês de janeiro, o ministro da Cultura. E por conta disso, todas as autoridades peruanas sabem de todo esse assunto. Então fomos até o Instituto Incari para podermos realizar as primeiras investigações. De imediato, para nossa surpresa, descobrimos que não havia nenhum corpo. Não havia sinais do Mário e a equipe do Instituto Incari tentava encontrá-lo desesperadamente por telefone. As ligações caíam constantemente. Thierry Yamin e seu sócio, José Casafranca, tentavam convencê-lo, mas sem sucesso. Após várias tentativas frustradas, foi minha vez de tentar argumentar com o huaqueiro e convencê-lo de que nossa única intenção ali era realizar uma investigação científica. Entendo. Olha, me desculpe pelo incômodo, Mário. É que me ajudaria muito se mandasse os corpos hoje. Olha, eu te dou a minha palavra. Finalmente, após várias promessas de não comprometê-lo com o governo, ele aceitou nos enviar as provas. Isso. Talvez, devido à natureza ilegal de suas atividades, Mário se tornou uma pessoa desconfiada, com quem eu fiz uma longa negociação pelo acesso aos corpos. Após esperarmos algum tempo, finalmente recebemos no Instituto várias caixas de plástico e papelão que foram mandadas pelo Mário através de terceiros. A primeira surpresa foi um corpo de cerca de 30 centímetros. Todos nós ficamos espantados. Entretanto, as radiografias feitas anteriormente pela equipe do Instituto Incari mostravam que o pequeno corpo parecia ter sido construído, ou seja, não parecia ser orgânico. Este corpo foi analisado com o auxílio do raio-x. Ele tem muitas irregularidades. Sendo bem breve e específico, a estrutura óssea que observamos neste corpo não tem articulações nem dobras entre os ossos. Todos eles são retos. Eles acabam numa superfície totalmente plana, ou seja, são puras estruturas tubulares com angulações planas e também retas que não representam uma articulação que pudesse permitir movimento. Talvez tenha sido uma homenagem a algum antepassado ou um ser com quem tenha tido contato direto. Também não podemos dizer se ele seria capaz de caminhar. É um pouco complicado porque ele não tem articulações. Seria então apenas uma farsa, suficientemente convincente para atrair cientistas de diferentes partes do mundo até aqui? Seria essa a hora de voltarmos para a casa de mãos vazias? As provas encontradas nos primeiros instantes de nossa investigação sugeriam a possibilidade de estarmos diante de uma fraude bem elaborada. O primeiro corpo apresentado à equipe de cientistas era nitidamente artificial e não orgânico. Entendi. Toda a nossa equipe ficou frustrada. Seria impossível que alguém vivesse assim. Seria esse o momento de reconhecer que o caso era uma fraude e voltar para casa? Mas então, se apresentou diante do cientista forense José de Jesus Alce, do médico cirurgião Edson Salazar e do biólogo José de la Cruz Rios, uma prova que não tem explicações convencionais.
nos vimos diante do que pareciam ser 3 mãos orgânicas tridáctilas, ou seja, com 3 dedos, com mais de 3 centímetros de comprimento e com 5 ou 6 falanges em cada um deles. Também pudemos observar algo parecido com implantes metálicos, cujo propósito era desconhecido. Ficamos impressionados. Os implantes das imagens pareciam ser de ouro, ainda que, até aquele momento, nenhum teste tivesse sido feito para comprovar. Sabemos que, dentro da ciência, existe o polimorfismo e outras deformidades que são observáveis em alguns seres humanos. Entretanto, não há nenhuma referência a seres com apenas 3 dedos e com 5 ou 6 falanges em cada um deles. Nós pudemos observar que essas mãos têm uma estrutura anatômica funcional e muito específica. Quer dizer, nós podemos ver 2 ossos pequenos, mas falta um intermediário. Tem 5 ossos no metacarpo, com um comprimento totalmente superior ao de toda a espécie humana. Isso vai muito além de qualquer alteração ou patologia conhecida pela medicina. E esses 5 ossos acabam se fundindo através de 3 rolamentos, ou seja, tem um comprimento bem maior do que o de um humano. Para nós, a estrutura de nossos dedos exige que tenhamos um dedo opositor que nos permita fazer uma pinça para pegarmos as coisas. Entretanto, nessa mão, que analisamos o comprimento e as falanges a mais permitem o ato de envolver as coisas para então poder pegá-las. Alguns cientistas peruanos questionam a possibilidade dessas mãos serem reais. Eles garantem que 2 dedos foram cortados e que falanges foram adicionadas e que a transformação desse espécime teria sido realizada em uma oficina em Nazca. Tudo isso para apenas descartar o caso sem investigação alguma. O que nos chama a atenção aqui é que a gente pode ver os sulcos nos dedos. Aqui, uma unha. Isso é uma unha, não? Subungual. Dá pra ver melhor nesse dedo aqui, ó. É algo que parece muito ser real. Parece muito mesmo. Mas não temos como comprovar que seja autêntico. Se a modificação tivesse sido feita em vida, poderíamos observar as reduções cirúrgicas. E se a alteração tivesse sido feita após a morte, o tecido não estaria mais vivo, portanto ele não teria se regenerado, não teria recuperado a sua forma. E poderíamos ver cicatrizes dos pontos de junção. Não estamos falando de um boneco ou de algo que possa ser produzido em série, de modo industrial. Isso é algo impossível de ser falsificado. Se nós levarmos em conta que os caminhos tomados pela evolução da vida são tão estranhos e inesperados, nunca poderemos dizer que já conhecemos tudo. Neste caso, nas chamadas múmias de Nazca, no Peru, há uma justaposição de representações iconográficas. Eu me lembro de um vaso que atualmente se encontra em uma universidade norte-americana, onde você vê seres com 3 dedos, mas nesses casos eu não os classificaria como mentiras, porque eles devem representar, segundo os homens daquela época, alguma forma de divindade, certo? Para mim é mais plausível, é a hipótese de que parece também mais sólida. Além disso, foram encontradas cabeças de seres muito estranhas. Essas cabeças possuíam nitidamente traços de características não humanas, parecidos com as representações feitas em alguns filmes dos chamados seres extraterrestres. Temos aqui um dado importante. Descobrimos que em uma destas cabeças existe uma vértebra, que é exatamente idêntica
a vértebra que todos os mamíferos possuem, que se chama atlas. É ela que permite o suporte do crânio. E isso nos diz que esse crânio estava completamente conectado à estrutura de um corpo e que tinha um movimento de rotação, o que permitia a movimentação da cabeça. Entretanto, nosso dia estava longe de terminar. Depois disso, vimos 2 seres orgânicos com mais de 60 centímetros de comprimento, que são conhecidos como Albert e Josefina. Os 2 corpos estão em excelente estado de conservação e têm cabeças parecidas com as analisadas anteriormente pela equipe de cientistas. Chegamos à conclusão de que esses corpos realmente são estruturas anatômicas que encaixam, que têm correspondência articular e que realmente são peças valiosíssimas. E após um estudo radiológico, chegamos à conclusão de que esses seres possuem tecido orgânico e contam com o chamado tecido ósseo, no que seria a cabeça, o corpo e as extremidades. Eles têm articulações e têm uma coluna vertebral. Eles têm características anatômicas muito semelhantes a uma estrutura antropomorfa, entende? Falando especificamente do rosto, podemos ver a parte das órbitas, a parte bucal e, ao mesmo tempo, uma cabeça com um formato diferente, tanto na frente quanto atrás. Estamos diante de um espécime do tipo réptil humanoide. Não conhecemos mamíferos do tipo hominídeo, que tenham 3 dedos. Nós somos pentadáctilos, igual ao grupo dos primatas. Entretanto, aqui essa característica desaparece totalmente. Estes 2 espécimes, os primeiros de 60 centímetros, têm características totalmente diferentes, distintas das da espécie humana. Eles só têm um osso nos antebraços, eles têm 3 dedos e não têm carpos. Nas pernas é igual, apenas um osso e 3 dedos na planta dos pés. O osso da perna faz contato direto com o chão, ou seja, ele não transfere para um outro osso, para um osso calcâneo como nós. São apenas transferências diretas nesses seres de 60 centímetros que têm uma inclinação fenotípica para a espécie dos répteis. Mas as surpresas apenas começaram a surgir e a equipe está prestes a ver algo verdadeiramente extraordinário. Testes realizados com a múmia conhecida como Josefina mostram algo incomum, pois, ao que parece, ela se encontrava no processo de gestação no momento de sua morte. As provas encontradas nos primeiros instantes de nossa pesquisa no Peru sugeriam a possibilidade de estarmos diante de uma nova espécie. Cabeças pequenas que, segundo especialistas, não são de nenhum tipo de espécie conhecida. E assim como as mãos dos seres tridáctilos, mãos das quais não existia nenhum antecedente físico. Nós apenas havíamos representadas em antigos petróglifos, hieróglifos ou pinturas rupestres, porque até aquele momento não tínhamos resultado do carbono 14 e não pudemos determinar sua idade para podermos dizer se elas estavam diretamente ligadas às provas orgânicas encontradas em uma antiga caverna em Nazca, no Peru. A equipe, formada por cientistas, arqueólogos e jornalistas, se transferiu para uma clínica particular para realizar diversos exames de raio-x no novo corpo que foi recebido pela organização INCARE. Uma grande surpresa nos aguardava. Nós poderíamos dizer que esperamos por essa imagem a vida toda. Uma prova absolutamente irrefutável da presença de seres que não têm características humanas, ainda que tenham uma forma humana ou humanoide. Podemos ver que se trata de um ser que não foi produto da evolução no planeta Terra. Aqui nós temos um corpo físico, um corpo verdadeiro,
que pode ser analisado e investigado por especialistas do mundo todo. Estamos diante de um ser que até o presente momento nunca foi registrado ou documentado pela ciência. É um ser bípede, com características fenotípicas similares às humanas, são do tipo humanoide, mas não tem nada a ver com os humanos como os conhecemos, ou com registros que possuímos da evolução do ser humano que veio de um primata. Decidimos conversar com o biólogo José de la Cruz Rios, que poderia dizer com mais certeza a que tipo de espécie esses seres poderiam estar relacionados. Este ser não tem um ancestral em comum conosco. Perante isso, evidentemente, não há registros paleontológicos e nem registros biológicos. A ciência atualmente não tem nenhum registro. Determinamos que não corresponde ao processo evolutivo aqui da Terra. Outro ponto importante é o aspecto humanoide, que chama muito a atenção. Outro ponto importante é o fato de podermos identificar a presença de ovos. O que parecia ser algum tipo de gravidez era, na verdade, uma criatura não identificada que parecia ter ovos em seu interior, demonstrando que era mais próxima dos répteis do que dos seres humanos. O mais surpreendente foi encontrar um espécime neste estado gestatório. Neste estado onde existem essas estruturas, esses ovos, ainda em seu interior. Portanto, ainda estava no período de gestação. Esta imagem é importantíssima, pois nos permite ver além dos ossos, além do crânio e sua estrutura óssea. Nos permite ver o metal presente no peito. E este é um metal que não permite vermos o osso que se encontra na parte de trás. Este metal está no peito do espécime. E depois, quando chegamos à parte que seria a cavidade pélvica ou abdômen inferior, encontramos 3 estruturas do tipo ovoide. Isso nos mostra que são translúcidos, o que é consistente com uma substância orgânica do tipo ovoide. Ao analisar a projeção lateral nesta radiografia, podemos observar o que seria uma crista ilíaca e a articulação do que aparentemente seria o fêmur num corpo humano. Também podemos observar o que seriam as articulações do cotovelo, igual às articulações que num ser humano seriam o ombro, percebem? Já aqui nas mãos, podemos ver nesta projeção frontal ossos próprios delas, que seriam as falanges, e notamos a ausência de ossos metacarpianos. Há apenas um osso que aparentemente se articula. É igual em ambas as mãos. Mas, ao mesmo tempo, isso nos causa um pouco de dúvida por conta da anatomia. Comparando com a anatomia humana, ela é muito diferente, e isso é muito novo para nós. Na América pré-colombiana havia um culto aos répteis. No México temos o Quetzalcóatl e temos o Kukulcán. Temos uma série de divindades que são intimamente reptilianas, e eu estou falando apenas das mais conhecidas, porque até o Huitzilopochtli possui elementos reptilianos. No Peru e em Chavin, você vê muitas representações da serpente. Ele tem um papel de protagonista, entendem? Até mesmo a famosa medusa de Chavin, que é um ser que possui serpentes ao invés de cabelos e traços que lembram um felino. Então, o culto aos répteis não foi um caso isolado. Muitíssimo pelo contrário. Foi algo que poderia ser visto como parte fundamental da estrutura religiosa do nosso continente. Se, com nossa análise, confirmarmos que estes seres encontrados no Peru estão ligados a alguma espécie como os répteis ou outras espécies desconhecidas, teríamos que considerar a possibilidade deles terem existido em algum outro lugar, já que não temos registros de outros corpos com essas características encontrados em algum outro sítio. Provavelmente foram mumificados por seres humanos,
Portanto, não se trata de uma espécie que viveu e morreu na natureza, mas sim uma que fez parte de uma antiga civilização. Sem dúvida, a grande pergunta é: será que conviveram com seres humanos? Quanto esta espécie influenciou no desenvolvimento das antigas civilizações? Dando continuidade à nossa investigação no Peru, viajaremos de Cusco até Nazca, um lugar onde chove muito pouco, o que favorece a preservação de corpos mumificados. Bem aqui foram encontradas as múmias mais antigas já registradas na história. Dando continuidade à nossa investigação no Peru, viajamos de Cusco até Nazca. Uma viagem de avião nos levou até Lima, e dali nós fomos com o grupo de jornalistas e cientistas até Ica. E então fomos para Nazca, no sul do Peru. Lá é um lugar onde chove muito pouco, o que favorece a preservação de corpos mumificados. Foi nesta região onde foram encontradas as múmias mais antigas já registradas na história. É um lugar mágico, onde civilizações floresceram desde os tempos mais remotos. O Mário é um caçador de tesouros mais clandestino. Já faz uns 25 anos, mais ou menos. Ele encontrou milhares de objetos em todo o Peru, principalmente junto à costa. Ele ajudou no descobrimento de muitos sítios bem conhecidos aqui no Peru desde os anos 90. O que ele encontrou não pertence a nenhuma cultura conhecida até hoje na América do Sul. O que eu posso garantir é que nós vamos até o fundo dessa história. Porque se for uma fraude, nós vamos denunciar. Agora, se for real, com certeza vamos comprovar. Mas tudo indica até agora que essa história seja real. 100% real e que com certeza vai mudar a história. Ruaqueiro é um apelido que foi dado aos violadores de tumbas, a todos os seus invasores. Isso me parece uma tradição, sabe? Isso é passado de pai para filho. Eles não ligam para a questão cultural, só querem saber de quanto podem lucrar com isso. Isso existe há séculos. Se enxergarmos o caso de outra maneira, veremos que dentro do mal também há o bem. Se os governos não dão importância às investigações arqueológicas, não há orçamento. E os ruaqueiros acabam realizando um tipo de resgate de forma inconsciente. 90% das provas culturais e materiais vieram pelos ruaqueiros. Com certeza, muitos deles encontraram tumbas importantíssimas, como este caso das múmias, ou os tridáctilos de Nazca, como foram originalmente chamados em sua descoberta. Em nossa viagem a Nazca, fizemos uma parada em Carhuate, a antiga capital inca, que nasceu 500 anos antes de Cristo e ruiu 400 anos depois. Esta cidade, que hoje está abandonada no deserto, foi o ponto de origem das chamadas linhas de Nazca, já que, neste lugar, encontramos figuras parecidas que deixaram clara a influência que tiveram sobre aqueles que criaram as linhas de Nazca. Em Carhuate, há uma grande pirâmide e acredita-se que ela pode ter sido a primeira grande cidade dos habitantes de Nazca. Aqui foram encontradas muitas coisas, como vasos, tecidos, troféus de cabeças e instrumentos musicais. Também foi encontrada uma jovem sacerdotisa de uns 14 ou 15 anos de idade, com suas oferendas, alguns troféus de cabeças de aves e com sua coroa de ouro. É possível que ela esteja no Museu Antonino, em Nazca. São 36 pirâmides, e de vários tamanhos e estilos. A cidadela tem 24 quilômetros quadrados e é totalmente feita de barro. A estrutura é incrível. Às vezes você encontra desenhos das linhas de Nazca em vasos encontrados nas escavações. Essa é a capital do povo Nazca, da cultura Nazca. As chamadas linhas de Nazca são consideradas um dos maiores mistérios de todo o mundo.
São desenhos de centenas de metros de comprimento, gravados sob o solo do deserto há milhares de anos e que ainda estão intactas até os dias de hoje. Esses desenhos são inexplicáveis. Naquela época, não existiam aeronaves ou satélites que permitissem aos artistas realizá-los com a precisão absoluta que eles apresentam. Não existem erros nos traços. Esses desenhos foram feitos para serem observados das alturas. Então, seus criadores nunca puderam ver a obra concluída. Estes geóglifos, estas linhas, estas figuras, têm algo muito particular que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Elas foram feitas com a técnica de extração, ou seja, os Nazcas faziam sulcos sobre o terreno. Eles retiravam a camada superficial e deixavam a camada inferior, que tem um tom mais branco à mostra. É assim que eles elaboravam os desenhos. Não temos desenhos com apenas linhas retas. Temos também figuras geométricas, grandes figuras antropomorfas, ectomorfas, fitomorfas e etc. Estas figuras foram feitas com um único traço, ou seja, é como se nós começássemos a fazer um traço em um ponto e, sem levantar o lápis, fôssemos fazendo todo o desenho e voltássemos ao ponto onde começamos, entende? Toda a informação de linhas e figuras geométricas que existem no local, na verdade, seria um sistema codificado da geografia de todo o mundo, de todo o globo terrestre. Isso nos leva a crer que, com certeza, havia uma inteligência desenvolvida por trás de todo este trabalho, um conhecimento científico. Essas figuras não eram simplesmente desenhos vazios. Devemos lembrar que o caso das múmias tridáctilas de Nazca não é algo tão novo, se considerarmos que um outro grande enigma já havia sido descoberto anos antes. Falo dos crânios alongados de Paracas. Se a autenticidade dessas peças for confirmada, acredito que esta descoberta poderia ser a resposta para uma suspeita que temos há muitas décadas. E a descoberta das múmias tridáctilas poderia confirmar a suposta participação dessa inteligência externa que pode, em algum momento, ter influenciado os antigos povos peruanos. Na próxima etapa de nossa jornada, chegamos até a região de Ica, onde se encontra Nazca e seus famosos mistérios. Lá, nos seria apresentada uma múmia de um ser com traços parecidos com os humanos e, ao mesmo tempo, com traços totalmente diferentes. Foi aqui, em Nazca, onde a tumba foi supostamente encontrada. O huaqueiro, que chama a si mesmo de Mário, garante ter encontrado um local que continha diversos corpos com características muito distintas. E alguns deles nós já pudemos observar e analisar em Cusco. Foi lá, perto da fronteira de Palpa, na região de Ica, onde um grupo de jornalistas, médicos e cientistas foi chamado e onde o huaqueiro, supostamente chamado Mário, nos reservou uma bela descoberta. O cientista russo Konstantin Korotkov veio da Universidade de São Petersburgo para fazer parte da investigação. Fomos convidados a encontros em vários lugares que depois foram cancelados, supostamente por questões de segurança. Após muito tempo, fomos conduzidos a um local secreto, o telhado de uma casa, onde não havia ninguém para nos receber, e nada do prometido foi cumprido. Como é que vai? O jogo de espera havia recomeçado. Correto. O grupo, cansado pela longa viagem, dava sinais de desânimo. Todos começaram a duvidar se a viagem até Palpa havia sido necessária. Talvez tivesse sido melhor ficarmos em Cusco e analisarmos detalhadamente o que já nos havia sido apresentado. De repente, um grupo de homens, juntamente à equipe Incari, começou a preparar uma mesa. E, para nossa surpresa, foi o próprio Mário que apareceu com alguns dos seus parceiros que carregavam uma caixa de onde foi retirado um corpo coberto. A equipe se aproximou da mesa e Mário finalmente a descobriu. Se tratava de uma múmia de aproximadamente 1,60 m de altura. Um ser com características humanas que, ao mesmo tempo, apresentava grandes diferenças.
Maria, o nome pelo qual ela é chamada, é uma múmia de características híbridas. Tem as mãos e pés tridáctilos em perfeitas condições e, como dissemos, possui semelhanças ao Homo sapiens, só que também possui grandes diferenças. Na minha opinião, essa é uma das grandes descobertas históricas do século XXI. Talvez a mais importante. Eu tenho certeza que esse tipo de prova já existia. Havia vários rumores, mas nós não tínhamos nada de concreto. Só que agora nós temos isso, e isso é muito importante, porque não será possível esconder isso do resto do mundo. E também estou certo de que outras serão encontradas no mesmo local de origem. Nós temos no México uma grande quantidade de objetos arqueológicos, bem como objetos de cerâmica que exibem esse tipo de alienígena. As imagens são claras. Podemos encontrar na internet. Nós sempre pensamos que elas fossem só devaneios ou coisa assim, mas são reais. As características que ela apresenta são próprias das criaturas humanas. No rosto, nos dedos, na construção e no número de vértebras, dá para notar diferenças, mas mesmo assim parece humana. É muito pouco provável que ela se encaixe na linhagem das criaturas humanas, porque apresenta características diferentes. Dá para ver isso no crânio, que parece mais com uma escultura egípcia. E tem muitos objetos de cerâmica que contêm esse tipo de criatura. Todos conhecem as lendas da cultura da América do Sul. Muitas falam de deuses que em algum momento apareceram e tinham esse tipo de crânio e esses tipos de dedos, que são os mesmos que são representados na cultura egípcia. Nós temos vários manuscritos no Egito, onde deuses são descritos com a mesma forma de crânio, e eles vinham do céu. Em Berlim, no Museu de História, na área de cultura egípcia, é possível ver nitidamente esses traços nas esculturas também. E é exatamente por isso que, para mim, eu não tenho dúvidas de que essas provas são totalmente verdadeiras. Eu sou um cético, mas estou interessado no tema. Sempre pensei que o passado foi uma época oportuna para criaturas que nós vimos. Eu estava descrente até ver os ovos no primeiro corpo em Cusco. Eu sei que os humanos não colocam ovos, que seres humanoides não têm ovos. E, nesse caso, temos uma criatura humanoide que caminhava de maneira vertical, com olhos, boca, nariz e ovos presentes. Eu imediatamente percebi com total e absoluta certeza que tínhamos uma criatura que nunca havíamos encontrado ou descoberto. O segundo corpo que vimos em 26 de abril teve um grande impacto sobre mim. Eu fiquei sem ar, principalmente quando descobrimos que era orgânico, que era composto de matéria orgânica, que não era falso. Aquilo foi impressionante. Um deles parece ser mais humanoide. O outro parece mais reptiliano, não sei. Isso quer dizer que devemos esperar até termos a primeira prova antes de podermos confirmar. Nós estamos diante da descoberta de uma nova espécie, nunca mencionada nos livros convencionais de ciência. Um corpo com estrutura antropomorfa. Possui uma cabeça, tem um pescoço, tem uma caixa torácica, uma cintura pélvica e também extremidades superiores e inferiores. Vemos a ausência de pavilhões auriculares, mas ela apresenta canais auditivos, tanto no lado direito quanto no esquerdo. Na região cervical, encontramos as chamadas vértebras cervicais, especificamente com suas apófises espinhosas, percebem? Podemos ver e apreciar. A origem deste espécime não pode ser determinada, posto que ela é a primeira que encontramos em forma física, é a primeira real a qual temos acesso para realizar diferentes análises e estudos de caráter biológico e orgânico. Então, não podendo determinar com certeza a sua origem, teríamos que supor que seria uma nova espécie aqui na Terra, uma nunca vista, que não existe, não está registrada e da qual não temos nenhum antecedente na superfície terrestre.
As diferenças são notáveis e irrefutáveis. É um corpo mumificado, muito bem conservado, que, pelas estruturas de conexão da pele sobre a superfície, a finura com a qual o músculo se encontra na posição atual e a cabeça para cima, poderia ter talvez uns 2 ou 3 mil anos. O mais emocionante é justamente que todos os cientistas confirmam essa hipótese. Todos aqueles que viram. Quando eu ouvi eles conversando nos laboratórios, eu fiquei muito emocionado, quase chorando, enquanto eu ouvia os médicos mexicanos, peruanos e de outros países confirmando isso. Eles confirmaram que são objetos biológicos, reais, mas que nitidamente não são humanos. Eu ouvia eles falarem e ficava pensando que eles não estavam percebendo o que estavam dizendo. O que eles disseram vai mudar a história. Eles confirmaram que não era humano. Crânio alongado de Maria é parecido com os descobertos em outros lugares do Peru, onde as pessoas supostamente se deformavam de modo parecido, pois, segundo alguns peritos, se tratava de um símbolo de status e hierarquia, ainda que alguns outros afirmem que era uma tentativa de imitar a aparência de seres com as mesmas características. Na próxima parte de As Múmias de Nazca, viajaremos até Paracas, ao sul do Peru, onde poderemos examinar os crânios mais alongados do mundo e onde, segundo dizem, seus habitantes tinham cabelos avermelhados, quase 2 metros de altura e olhos de cores claras.